Bom dia, pessoal. Eu sou Rafael Soares, desenvolvedor do IPBX Inteligente. Estou fazendo esse vídeo para demonstrar nossas funcionalidades que servem para ganhar produtividade dentro dos call centers. A funcionalidade específica que eu vou mostrar agora é o nosso discador automático, que é um software que faz uma quantidade N de chamadas necessárias para alimentar com chamadas boas todos os operadores que estão online dentro de uma campanha no call center. De que forma funciona o discador? Ele recebe uma lista fornecida pelo próprio cliente com números de contatos que precisam ser contactados. Nessa lista, o cliente passa os possíveis números para cada contato de cliente e os dados desse cliente. Um exemplo, ele pode passar o número de contato, todos os dados pessoais do cliente e os produtos que estão disponíveis para aquela área daquele cliente, o que é que o operador, o que é que o teu atendente do call center vai poder vender para ele. Porque essas informações o operador ele vê em um momento seguinte que eu vou mostrar aqui no vídeo também. Inicialmente você precisa apenas fazer o upload do seu mailing. A gente envia para você um arquivo de Excel com um modelo de como deve ser formatado o mailing para o nosso sistema aceitar. Após isso, dentro da gestão de e-mail, você enxerga o e-mail aqui nesse drop-down, o e-mail que você fez o upload e deu um nome. E pode verificar aqui o total de contatos no e-mail, total de clientes que atenderam, total de chamadas ocupadas, falhas e o não atendidos. Aqui ao lado você pode escolher a ação. Nesse caso, como esse e-mail já está rodando, a ação que aparece é a ação parar e-mail. Aqui mais abaixo você escolhe qual a campanha que o mailing deve ser discado. Nesse caso, o cliente aqui tem diversas campanhas para cada tipo de mailing e com workflows diferentes, onde ele pode determinar para qual mailing ele vai fazer o envio e a quantidade de tentativas que o discador deve tentar para cada número. Com isso, quando o cliente determina a descagem de uma campanha, ela aparece aqui ao lado em mailing rodando, dizendo qual o mailing que está selecionado, quantas tentativas e em qual campanha. Essa campanha determina qual ação pré-configurada que a central vai tomar no momento que o cliente atende a chamada. Por exemplo, ao atender a chamada, você pode determinar que simplesmente vai ficar tocando uma música dizendo que a sua empresa tem um recado importante e que aguarde até que um atendente lhe atenda. Ou então você pode tocar um áudio perguntando se a pessoa tem interesse em um determinado produto. Isso aí vai depender da sua estratégia de marketing na sua campanha. Aqui nós podemos configurar diversos destinos para cada campanha. Eu posso dizer que simplesmente o cliente vai ser redirecionado para a fila e ouvir uma música pedindo para ele aguardar, ou então a gente pode criar aqui um menu de opções onde o cliente vai ouvir as opções e vai ter que digitar uma opção para ou continuar aguardando ou então desligar a chamada e assim por diante. Isso aqui vai bem da criatividade de cada cliente. A gente pode criar URAs aqui de diversas formas, com áudio, aguardando, ou então simplesmente enviar diretamente para uma fila de espera. Como é que a gente pode visualizar que a descagem está acontecendo, que a campanha está funcionando? Nessa tela de monitoramento de fila, nós podemos ver todas as filas que nós temos. Para cada fila, nós temos uma campanha configurada e em todas as filas que têm campanha configurada estão determinados os mesmos operadores. Normalmente, você tem um grupo de operadores para cada campanha específica. No caso desse cliente aqui, ele tem os mesmos operadores para todas as campanhas. O que é que eu posso visualizar nessa tela? Essa tela é o monitoramento das filas e eu posso ver aqui que o que está em amarelo são as chamadas que os operadores que estão tocando. O que está em azul são os operadores que estão falando. Em vermelho são operadores que estão indisponíveis e em verde os operadores disponíveis. A gente pode observar aqui que geralmente um, um operador ao desligar a chamada,
o telefone dele em pouco tempo já toca novamente, já fica em amarelo, ele atende e realiza o atendimento. O ideal para o discador é que sempre todos os operadores estejam ocupados ou tocando, pouco tempo em verde, conforme aconteceu agora. O 7257, o ramal 7257 ficou em verde, disponível, terminou uma chamada. Automaticamente, o discador já encaminhou outra chamada para esse operador. Nesse momento, nós temos todos os operadores que estão disponíveis falando em chamada, certo? E para acompanhar mais a fundo a discagem, nós podemos vir aqui em canais. Aqui na tela de canais, nós podemos observar que todas essas chamadas que começam com 0800 asterisco, esse 0800 asterisco não tem nada a ver com 0800, é só um código de identificação de que a chamada vem do discador, certo? A gente pode ver que todos os operadores estão ocupados e nós temos aqui duas pessoas na fila aguardando. Como está configurado para ter duas pessoas na fila aguardando, no máximo, nesse momento o discador ele deu uma parada até que a fila diminua. Para ele não estar ligando para as pessoas, para os clientes, deixando muito tempo na fila. Ele deixa apenas dois. Com a disponibilidade de mais uma vaga na fila, ele retorna as ligações novamente. Caso mais de um ou dois operadores fiquem disponíveis, eles vão pegar as chamadas aguardando e agora o discador vai começar a retornar as chamadas. Nesse momento ele já iniciou algumas discagens aqui, certo? E vai começar a aguardar os atendimentos. Quando ele nota o atendimento, ele encaminha para a fila e depois o operador atende. Aqui na parte de configuração das campanhas, nós temos diversas possibilidades de configuração de uma campanha. Por exemplo, você primeiro nomeia a campanha, dá um nome aqui que fique fácil de associar ao teu e-mail, certo? Depois aqui você determina qual vai ser o tipo de descagem. Nós temos dois tipos de descagem. A identificando o atendimento e sem identificar o atendimento. Como é que funciona? Identificando o atendimento, ela vai tentar identificar se quem está do outro lado da linha realmente é um humano. Se é alguém que está falando alô, oi, bom dia, algo desse tipo. Para que isso serve? Para que quando a caixa postal de um cliente atender, por exemplo, eu não encaminhe isso para o teu operador. A gente tenta com essa funcionalidade aqui do tipo de descagem, encaminhar só chamadas boas com uma pessoa aguardando para ser atendido, evitando caixa postal, URA de outras empresas e outras coisas que a gente sabe que pode acontecer diária, certo? Mas também tem a opção de discar sem identificar o atendimento. Independente de como foi atendida a chamada do outro lado, a gente vai para a fila e o operador atende. Isso aqui às vezes causa, por exemplo, o operador atender, quando coloca o telefone no ouvido lá, que confirma o atendimento, a chamada está muda. Por quê? O atendimento foi realizado pela caixa postal, a caixa postal deu aquela mensagem de grave sua mensagem após o bip e ficou mudo. E está lá esperando, consumindo o canal, consumindo, dependendo do plano que você utiliza, créditos dos seus gateways de voz. Por isso que a gente prefere sempre ter a utilidade do identificando atendimento, que gera economia de canal, economia de tempo e uma menor chamadas ruins encaminhadas para os seus operadores. Aqui a gente pode definir para qual contexto de atendimento a chamada vai ser encaminhada, que isso aqui é configurado, o workflow que foi configurado lá em URA. Você pode configurar de diversas formas a URA de atendimento, como vai ser. Aqui nós temos o fator X, que é o acelerador do discador. Como é que ele funciona? Se você está notando que o discador, ele por si só, pela natureza de como o código foi feito, ele já faz uma quantidade de descagens tive com a quantidade de operadores disponíveis e de vagas na fila que você tem para atendimento. Ele sempre faz a descagem na quantidade ideal necessária para você manter sempre seus operadores falando e uma quantidade de pessoas na fila. Só que às vezes existe a possibilidade do mail ser muito ruim. E o que é que acontece? Você precisa de discar mais números para sempre manter os operadores. O ideal é que isso aqui esteja sempre em 1.0 ou 1.4 para fazer um pouco mais de uma chamada por operador, mas geralmente aqui em 1.4 ou 1.0 já atende. Se o mail for ruim, o ideal é que você coloque aqui em 2.6. Isso aqui vai adequando de acordo com o que você vai observando no sistema. Que você define a fila máxima aguardando. Você pode dizer que o discador só vai discar enquanto tiverem
menos de pessoas aguardando além de quem está sendo atendido. Quando isso ocorre, o discador para de discar um pouco, liberando uma vaga na fila, ele começa a discar novamente para preencher essa segunda vaga. Que o ideal é que o discador mantenha todas as pessoas ocupadas e as vagas na fila com alguém aguardando, sempre para nunca ter perca de tempo entre um atendimento ou outro. O operador, ao desligar o telefone, ele já deve receber outra chamada automaticamente. Quantidade máxima de canais utilizados, caso você determinar quantidade máxima de chamadas simultâneas que o discador vai poder fazer, você pode determinar aqui, nesse caso está como ilimitado, 999 canais. A gente enxerga que o cliente não vai alcançar aqui, a gente deixou em aberto. Quantidade mínima de atendentes disponíveis. Como é que funciona isso aqui? Quando você cria uma campanha e upa um mailing e dá start, ele fica lá 24 horas rodando. Mas ele só funciona efetivamente se tiver alguém na fila. Sem ter ninguém na fila, a campanha ela não funciona. Isso é bom porque você pode carregar diversos mails e deixar eles startados na campanha lá. E durante o dia, durante a semana, os operadores se logam na fila, o supervisor coloca ele na fila lá da campanha que quer que aquele operador trabalhe, automaticamente aquele operador começa a receber chamadas, ele não precisa fazer nada. Ele basta se logar na fila com um ramal válido e começa a receber chamadas automaticamente, sem ter que você estar configurando o mailing o tempo todo dia. Você pode simplesmente na segunda-feira subir todos os mailings da semana, definir as campanhas e os operadores só vão se logando, se autenticando na fila e recebendo as chamadas. Aqui eu tenho um identificador técnico do sistema que não vem ao caso agora e a fila de atendentes que essa campanha vai analisar para fazer as descagens. Então aqui eu posso observar novamente como está acontecendo as campanhas agora. Ele tem aí 3 atendentes disponíveis. O discador, lá na parte de canais, ele deve estar, com certeza, fazendo diversas chamadas para tentar conseguir um atendimento válido para cada pessoa dessa que está disponível. Aqui a gente pode ver que ele tem uma quantidade grande nesse momento aqui. Acredito que umas 20 chamadas simultâneas, tentando conseguir um atendimento para aqueles operadores. A gente aqui na tela de resumo geral pode identificar que no momento estão acontecendo 23 chamadas, certo? Ele está aguardando atendimento dessas chamadas. No momento ele já conseguiu bastante atendimentos e se a gente for ver agora, aqueles operadores que estavam disponíveis, provavelmente já estão todos ocupados. Ele vai sempre fazendo esse ciclo aí, fazendo as descargas e alimentando os operadores. Agora, como é que funciona o trabalho do operador lá do lado que ele fica lá nos atendimentos? Inicialmente, você precisa de fazer um cadastro dos seus usuários, certo? Aqui no cadastro de usuários, ele tem um nome, o nome de usuário que ele vai fazer login, o número do ramal atual que aquele operador está, certo? A gente pode observar que tem bastante nulo, porque esse é um call center que trabalha com a turma pela manhã, a turma pela tarde, todos com os mesmos ramais. Mas graças ao cadastro de operador, as ações realizadas pelo operador não ficam atreladas ao ramal, e sim ao nome do operador, que a gente vai ver isso numa tela de monitoramento mais frente. Aqui eu consigo ver o último momento que o operador esteve online. A gente pode ver que no momento são 11h25. Eu vejo aqui que os operadores estiveram online aqui na última vez 11h23, 11h24. Sei que tem bastantes operadores online nesse momento. Estou vendo aqui também os operadores que estiveram online ontem à noite, que são os que vão no turno da tarde, certo? Posso desabilitar um usuário de um operador aqui na opção de editar e passar um operador. O que é que o operador enxerga lá do lado dele? Inicialmente, ao fazer login no operador.telent.com.br, a primeira coisa que eu vou ver é essa telinha aqui com essa numeração. Para que serve essa numeração que aparece aqui embaixo? Ele precisa de ter esse código no softphone, certo? Para atrelar o login dele àquele ramal. Para que serve? Para a gente fazer uma validação que o operador realmente está no ramal correto. Porque no seguinte momento aqui a gente vê que ele precisa estar no ramal correto para receber na tela os status do atendimento que ele está fazendo naquele momento. Aqui agora eu vou para a tela que o operador realmente... Login efetuado com sucesso. No meu caso, como o meu usuário, ele está configurado para confirmação todas as vezes de login, ele já veio direto. Mas se fosse o caso normal, ele iria pedir para fazer a verificação do ramal aqui no ramal 7278, certo? Essa barrinha superior é onde aparece uma chamada. Assim que eu atendo, eu consigo ver aqui
de qual fila ela veio, o cliente, o tempo total atual da chamada e o mais importante, o nome e a empresa do cliente aqui, ou então algum dado que você pode setar no mailing que vai aparecer aqui. Aqui vai aparecer um botão que mostra a opção de você entrar naquele contato, que é semelhante a esse botão que tem aqui no meu histórico. Aqui são o histórico das chamadas que o atendente realizou o atendimento. Acessando a chamada aqui, eu consigo visualizar todos os dados desse cliente, que aqui esses dados aqui são carregados no momento que você subir no mailing, você sobe o número de contato, com dados como nome, CPF, localidade daquele cliente, produtos disponíveis e o valor para que aquele operador, aquele atendente possa realizar a venda para o cliente. Aqui, logo ao meio, a gente pode visualizar um formulário que o operador precisa responder a cada chamada para as estatísticas e você saber o que é que está acontecendo na sua operação. Aqui ele preenche se a venda foi realizada, ele marca um sim que aciona um gatilho lá no sistema do back-office para concluir a venda na parte burocrática. O produto vendido, o modelo, caso não vendido, ele pode selecionar aqui. A qualidade da chamada, que é um item bem para a gente, que é onde a gente pode ver se aquele cliente ele está com se os operadores começam a marcar muito chamada com ruído, mudo, interrompe, a gente sabe que algum problema tem. Às vezes o cliente alega que está com algum problema, está ruim, mas aqui que os operadores estão marcando das chamadas boas, a gente sabe que está tudo normal. E aqui um campo de observação. Aqui ao lado ele tem as informações, se for uma chamada que já foi concluída, ele consegue fazer o download da gravação aqui direto na tela. Consegue ver a data da chamada e as interações na chamada, ele consegue ver aqui. Ele tem um histórico completo do que foi que ele interagiu nessa chamada. O que é que essa tela aqui pode ajudar na coordenação do call center do cliente? A partir das respostas dadas aqui nesse formulário, que é um formulário que é customizado, que ele pode ser feito com diversas perguntas de diversas formas aqui no nosso menu de formulário, ele gera as estatísticas das respostas que foram realizadas em drop-down. Ou seja, aqui eu consigo ver a porcentagem de produtos mais vendidos, consigo ver o motivo caso o produto não foi vendido, a gente verifica que em 72% dos casos o cliente não teve interesse. E aqui a qualidade da chamada, eu verifico que em 84,7% dos casos marcou a chamada, tabulou essa chamada como uma chamada boa. Em 10,9% dos casos, uma chamada que veio muda. Como o nosso sistema de detecção de rendimento do cliente ele é um sistema que não tem como ser 100%, você não tem como fazer uma máquina que determine que em 100% dos casos que um telefone está falando lá do outro lado, porque o telefone pode ser atendido por fora de área ou desligado, pode ser atendido por uma caixa postal. Daí o sistema transfere uma chamada que não foi atendida por um humano para a fila, mas a gente pode verificar aqui que nas 10% na grande chamada boa para o operador. Com isso, você consegue ter uma visualização para saber qual você vende mais. Um outro cliente. Tem as perguntas que depender de cada operação e da necessidade de você saber qual é o que é que está acontecendo nos atendimentos. Você pode, por exemplo, criar um item que vai mostrar como está o humor daquele teu cliente. Informações estratégicas da tua operação para tentar sempre fazer uma estratégia de marketing melhor. Isso aqui é a nossa parte com discador automático, mas possui aqui funções básicas de um PABX-IP, que são os monitoramentos do hardware, monitoramento de RAM mais SIP, que nesse momento eu posso ver aqui direto na interface web, disponíveis, como está a latência do ramal, o IP desse ramal. Posso ver aqui monitoramento, que é onde a gente acompanha o andamento da campanha, monitoramento de alguns dados aqui de get e de voz. Aqui em configuração a gente pode fazer alterações no SIP, alterar uma senha, alterar o IP que pode acessar. Configurar a fila, eu posso aqui manualmente, facilmente em cada fila, determinar um número. Escolher a de tocar dessa fila, todos os ramais toquem, que um ramal só toque aleatoriamente, se eu quero que toque um ramal por vez, de forma cíclica, que eu marco os ramais que eu quero em cada fila. Certo, eu posso dar um apelido na fila. Aqui na configuração eu tenho a possibilidade de configurar a URA, que é onde a gente coloca, onde a gente insere o de trabalho, como a gente quer que o cliente se comporte
ao atender o telefone, a música que vai tocar, tal, pode configurar isso aqui. Temos um sistema de metralhadora de SMS, que é para marketing, também você faz um carregamento de um número e envia SMS em massa, com ou sem habilidade, com utilização de chips ao mesmo tempo. Ele te dá uma previsão de conclusão, dá um intervalo entre os envios de SMS, para evitar o bloqueio do chip por uso excessivo do serviço da operadora, que eles têm algumas regras no contrato que os devem quanto a isso. Tenho aqui a possibilidade de exportar relatórios de billing, de relatório de chamada por ramal, relatório de callback, que é um outro serviço nosso avançado também. Tenho aqui o autodiscador, que foi a função que a gente acabou de mostrar, que é fazer essas discagens aí para alimentar os atendentes. Integração ao nosso Click to Call, que é uma janelinha que você pode colocar no seu site para que o seu cliente coloque o seu número nessa janelinha e automaticamente esse cliente ele recebe uma chamada da tua central telefônica, e essa chamada, ao atender, ele automaticamente é transferido para algum nível. Ele coloca o número de telefone dele aqui, automaticamente essa nossa central disca para esse cliente. Esse cliente, ao atender, pode ser já transferido diretamente para uma fila ou uma URA para perguntar o que é que ele quer fazer, com quem que ele quer falar. Nós temos aqui na configuração de callback também um click to call mais avançado, que é a nossa versão mais nova, que é um click to call que permite que você coloque sua logomarca e além do número você coloca o nome, que no momento que o operador atender, ele já vai ver o nome do cliente, ele já pode atender o teu cliente falando, já atendendo pelo nome. Oi, Rafael, boa tarde. Isso aí já é um diferencial grande no atendimento, em que possa ajudar, certo? Ele já atende o cliente sabendo o nome daquele cliente. Para finalizar, a gente tem uma tela de monitoramento, que geralmente fica para o supervisor do call center, que ele pode verificar status gerais do que está acontecendo na operação. Ele pode ver qual operador que conseguiu falar mais, qual operador recebeu mais chamadas, pode ver como está a operação nesse momento, quantos clientes estão aguardando, qual está há mais tempo aguardando na fila. A gente pode verificar aqui no momento que o cliente que está há mais tempo na fila está a 31 segundos. Esse é um dado importante para o supervisor sempre estar vendo se não tem um cliente que está lá 5 minutos na fila aguardando, para ele poder redimensionar os operadores com as filas. Aqui ao lado, de acordo com cada usuário, eu posso ver o total de chamadas que esse usuário participou, total de chamadas recebidas, que são as chamadas, nesse caso aqui desse cliente, chamadas que o discador entregou para esse usuário. Total de chamadas realizadas, a gente pode ver que é um call center que está funcionando praticamente 100% com o discador. Os operadores só estão recebendo chamada do discador, não estão precisando ligar para os clientes, só em um caso ou outro de um retorno, algo desse tipo, aí o operador vai lá e faz a chamada. Aqui o total de minutos falado de cada operador desse aqui hoje, certo? Aqui ele está em ordem de ranking por minutos falado, aqui é um top, certo? Aqui ao lado eu tenho informações gerais de total de chamadas realizadas hoje por esse PABX, o ACD, o SR, a chamada mais longa nesse momento, a quantidade de chamadas ativas, entre outros itens aqui que você pode verificar com simples visualização. Aqui ao lado eu tenho uma tela que me mostra as chamadas que estão agora, tanto chamadas que estão sendo feitas para tentar um atendimento, como chamadas que já foram realizadas e estão sendo atendidas. O tempo que a chamada já está sendo, já durou aqui nesse momento, a duração total, o tempo total da chamada. E é isso. Isso aqui é uma parte do nosso sistema de PABX inteligente, que também possui outras funções como callback avançado, callback com bastante inteligência, para trabalhar com 0800, derrubando a chamada quando o cliente liga e fazendo um retorno, gerando dados estatísticos, com bastante opções avançadas, mas que não vem ao caso agora. De foco nesse momento era mostrar o discador. Então, é só isso, a gente finaliza por aqui. O site do ProBXGente.com.br e qualquer dúvida, meu e-mail é rafael@telein.com.br.